Olá, Shalom, tudo bem? Com muita alegria e temor que eu estou aqui hoje para a gente falar sobre um assunto que o Eterno, nosso Deus, tem trabalhado no meu coração e eu creio que é realmente importante o que eu preciso compartilhar com você hoje a respeito do temor ao Eterno. Então eu queria te mostrar algumas coisas bem interessantes e, sei lá, que você tenha uma visão nova, profunda e firme sobre esse assunto, sobre o que é temer a Deus, né? Nós sabemos que é uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão banalizada na nossa sociedade, porque se eu sair agora perguntando aí para a maioria dos brasileiros se eles temem a Deus, é claro que é quase que 100%, né? Uma média bem grande aí de pessoas que vão dizer que sim, que temem a Deus. Mas eu não sei se... Será que nós entendemos realmente o que é temer a Deus biblicamente, né? Então eu queria trazer hoje um pouquinho de mais substância, vamos dizer assim, alimentar para você, ok? E eu queria começar esse estudo de hoje falando, esclarecendo essa importância, porque o que acontece? Nós precisamos entender alguns fundamentos básicos, né? Sobre nós mesmos quanto criação de Deus, no sentido de que há dois reis a escolher, a temer, ok? O primeiro você pode, claro, dizer que é o Criador, ok? Mas esse segundo outro rei, vamos dizer que é o sistema de governo do mundo, né? A qual o ser humano, a espécie humana, vamos dizer, se autodeclara Deus, né? Nós sabemos que hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas, dia após dia, têm esfriado, né? Quanto ao amor e têm anulado a existência do Criador, né? Nós vemos uma humanidade que se prostra diante da ciência, que se prostra diante do próprio eu, tantos deuses, né, que nós vemos existir, mas o próprio Criador, ele tem sido anulado, tem desacreditado quanto à sua existência e realidade. Então, assim, eu espero que você esteja entendendo que temos dois reis a escolher, a servir, ok? E servir, a própria palavra diz, né? É você trabalhar em favor, né, de uma liderança, de uma autoridade que está acima de você, ok? E seria ótimo que você também pudesse ter bem definido a diferença entre autoridade e autoritarismo, porque quanto a esses dois reis que eu acabo de te lembrar, né, a qual nós temos a escolher o servir, um é uma autoridade e o outro se trata de um governo autoritário, ok? Então, são duas palavras parecidas, mas é como se tivesse uma linha tênue bem ali fininha, que aproxima os dois e fica até difícil às vezes de discernirmos
né, a definição de um e de outro, autoridade e autoritarismo, ok? Quero te lembrar que autoridade é um poder de liderança, é uma liderança conquistada através de virtudes, de valores, né, de práticas exemplares de acordo com a retidão, com a justiça. E assim essa liderança é conquistada, ela conquista os seus servos. Mas o autoritarismo não, o autoritarismo é um governo de liderança baseado na violência, na força bruta. E assim ele conquista, ele domina a liderança aos seus servos, ok? Mas eu vou agora, depois dessa breve introdução, já entrar aqui no nosso assunto quanto ao temer a Deus, ok? E eu queria já te dar algumas passagens. A primeira vez que eu vi essa palavra de temor, né, que eu encontrei lá na nossa Bíblia, está em Gênesis capítulo 9, versículo 2. Essa passagem se trata ali depois que Noé desce da arca, né, com os seus filhos e adora a Deus, e o Eterno, ele dá algumas instruções para Noé, né? E uma dessas instruções, ele disse que ele colocaria terror e temor nos animais, né, diante dos homens. E a outra passagem que é muito conhecida, talvez, da grande maioria de nós crentes, está em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que fala sobre o temor ao Eterno, o temor a Deus, ok? E eu trouxe aqui escrita essas palavras em hebraico para você ver algumas coisas interessantes, alguns mistérios em torno dessa palavra de temor. Quando Deus fala em temer ao ser humano, deixa eu só falar uma coisinha para você. Eu não trouxe como é que se fala? A transliteração da palavra. Eu acho que não é importante agora. O que realmente é importante é a palavra, né, de temor. Então, assim, as palavras aqui em hebraico são muito parecidas, o temor ao homem e o temor ao Eterno. Olha só, quando nós temos aqui o men, né, simbolizando aqui a água, significa também em referência a Deus, ok? Então aqui eu coloquei os símbolos no palehebraico para você ter uma noção do que significava essas letras, né? O men aqui, as águas, o vav é o prego, o reis é a cabeça, né, do homem, o primeiro, a cabeça, e aqui o aleph, que é o boi, a força, líder, forte, poder. Nós vemos aqui que em Provérbios capítulo 8, a palavra temor tem aqui a mesma raiz, né, de Gênesis 9, 2, né, o reis com aleph. E aqui a gente pode dizer que o que é na essência temer a Deus, né? Temer alguém é a primeira liderança forte, ok? É o reconhecimento da primeira liderança forte para nós. Só que, claro, quando nós falamos de temor ao Eterno, estamos reconhecendo que esse temor, essa liderança forte é Deus, ok? Mas aqui somente a palavra temor significa a primeira liderança forte, ok? Eu coloquei aqui também algumas palavras no hebraico
com a mesma raiz, é para você ver aqui que essa mesma raiz significa visão, vista, olhar, até espelho. Porque é justamente isso, temer, é reconhecer uma liderança, ok? Então, olha só, aqui eu também coloquei a diferença entre temor, terror e medo. Porque quando eu fui procurar, assim, estudar sobre temor a Deus, eu ouvi várias coisas, né? Você vai procurar aí na internet também, vai ouvir que temor é amar a Deus, temor é ter medo de Deus, é um respeito, é uma reverência. Mas todas essas coisas estão dentro do temer a Deus, não são o temor a Deus, ok? Isso que eu queria que você entendesse. Por isso que eu trouxe aqui a palavra terror e medo. Olha só, engraçado que a gente olha para a questão do medo já como uma coisa ruim, né? Mas eu acho que você vai ter uma visão diferente agora do medo, o que ele realmente significa aqui no hebraico. Olha só, a palavra terror vem juntamente com temor em Gênesis 9:2, lá em relação ao que o Eterno disse que iria colocar sobre os animais em relação aos homens. E o terror, nós temos aqui o kaf, né, que significa a mão que é domesticada, a mão que é ensinada, educada. E temos aqui o medo com o P, que significa a boca, ok? E temos também aqui nas duas palavras, né, terror e medo, o het, que significa aqui a parede, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa parede é o que faz separação, ok? Entre um lado, de dentro, de dentro e de fora. É como se fosse uma barreira, ok? De limitação, uma barreira de proteção, ok? Então, eu queria que você enxergasse aqui o hate como uma barreira de proteção, uma parede de proteção. E aqui, no caso de terror, essa barreira de proteção, ela te protege em relação às ações, atitudes de alguém, ok? E aqui na questão do medo, ela vai te proteger em relação às palavras da boca de alguém, ok? Nós sabemos que nós temos medo, vamos dizer assim, de acordo com o que alguém fala para nós, né? E isso já pode provocar o que nós chamamos de medo. E nós, então, adquirimos essa parede de proteção em relação àquilo que alguém nos falou, ok? Ou também, pelo medo, nós também podemos conter, né, as nossas palavras que saem da nossa boca, ok? Então, na essência, eu queria que você visse que o medo não é uma coisa ruim, ok? Porque é como se também te desse um pouco de... Essa barreira de proteção te fizesse ter um pouco de prudência, ok? O terror, a mesma coisa, só que em relação às atitudes. O medo em relação à boca e o terror em relação ao que você faz, às suas ações ou de alguém, ok? Eu queria esclarecer tudo isso com você, mas só para te dar um entendimento mais profundo do hebraico do que essa palavra está querendo nos ensinar. Mas eu queria que você compartilhasse também algumas dicas em relação a estudar as escrituras. Eu, quando vou estudar qualquer coisa, a gente usa algumas regrinhas de interpretação de texto,
que são assim ótimas. Eu acho que vamos dizer, sabe, como se fosse a isca do conhecimento, assim, o primeiro caminho, os primeiros passos do conhecimento em se questionar, ok? Quanto mais você questionar e buscar as respostas, porque nisso nos tornamos assim, como se fôssemos investigadores, ok? E então eu queria que você, quando for estudar as escrituras, questione-se. Eu tenho algumas dicas nesse sentido que são básicas, né? O porquê, o pra quê, o objetivo, aonde, quais, né? A gente tem que se perguntar para buscar as respostas. Então, assim, eu fiz algumas perguntinhas aqui para a gente se guiar por elas nesse estudo de temor ao eterno. E aí eu queria que você, não sei, até anotasse se você quiser, pra gente dar sequência aqui no estudo. E a primeira delas é o que é o temor ao eterno. Então, assim, já que eu já falei aqui a respeito da etimologia da palavra, de temor, o que a gente pode definir com isso? O que é temor a Deus? É o reconhecimento da primeira liderança a qual nós nos submetemos, ok? E no caso, a palavra sozinha, temor, pode ser a mim mesmo, essa liderança, pode ser qualquer coisa, ok? Qualquer outro governo, a não ser Deus. Mas quando colocamos temor ao eterno, é claro que é a ele que nós estamos reconhecendo como liderança acima das nossas cabeças. E esse reconhecimento é por uma visão, um olhar, ok? É como se nós víssemos no espelho essa autoridade de Deus. E por isso nós nos submetemos, nós o reconhecemos, ok? Porque também está aqui de acordo com visão, olhar, ok? É o que você reconhece como líder. A pergunta número 2 aqui que eu listei para mim, eu listei 5, são quais os benefícios oferecidos a mim? A terceira, como posso adquirir? Como não adquirir? A quarta, como se manifesta em nós? Qual é a sua obra operante? E a número 5 é qual o seu objetivo, qual o seu propósito, ok? Então vamos dar sequência aqui na pergunta número 2. Quais os benefícios oferecidos a mim? Olha, o primeiro benefício é o bem. Eu queria que você abrisse aí comigo Deuteronômio, capítulo 5, versículo 25. Traz a Taná aqui pra mim, Steph, por favor. Eu preciso de uma sacolinha de plástico de mercado. Só um minutinho. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 25. Aqui Deus está dizendo o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração para que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Então aqui, essa passagem se trata logo depois que Moisés escreve, lembrando, né, as 10 palavras, os 10 mandamentos, e Deus aqui, ele está dizendo que o que acontece? Que tudo que Deus quer para nós é o
bem, ok? Então, a primeira coisa que você pode entender de benefício em temer a Deus é que você vai bem, ok? E o que é o bem segundo a palavra de Deus? Eu vou só anotar ali do ladinho, espero que vocês possam ver, que você possa ver nitidamente. A palavra bem é tov. Olha só. Aqui é um vav. E aqui um bet. O tete aqui é um cesto cercado. Aqui o vav é o prego. E aqui o beit, a casa. O que quer dizer isso? Tov, ir bem, significa estar envolvido, ok? Pela casa, ok? Porque aqui o cerco, ele envolve, ele cerca, ok? O prego é a adição, ele está adicionando, ok? O envolver, o cerco da casa. Então, o que é ir bem para você? É você ser cercado pelo ensino da sua casa, ok? Vamos elucidar um pouquinho mais sobre isso. Uma criança, o que é estar bem para ela? É estar cercada pelo ensino da sua casa, pela proteção da sua casa, da sua família, ok? Isso está bom para ela, isso está bem para ela, ok? Então, lá em Gênesis, quando Deus fala sobre bem e mal, significa o quê? Que o bem é você estar cercado pela sua família, pela sua casa. E quem é essa família? Claro que essa família tem um chefe, um líder, o Criador, e os irmãos, ok? Que são todos aqueles que querem temer a Deus. Então, olha só. Isso é bem. Isso é estar protegido. É tudo ir bem. Mas, ainda como benefícios oferecidos a nós, como temer a Deus, a palavra também diz que o temor a Deus prolonga os nossos dias de vida. Isso está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 27. Depois você dá uma conferida. Por que prolonga os nossos dias de vida? Porque também nos dá sabedoria, ok? Nos conduz, nos guia a sabedoria. Você também vai encontrar isso lá em Provérbios. Mas também nós vemos lá em todo o capítulo de Deuteronômio 28, acho que é um capítulo bem famoso por muitos, sobre bênçãos e maldições. E as bênçãos do versículo 1 a 14 falam de quê? De proteção, segurança e prosperidade, ok? Então, todos esses são os benefícios oferecidos a nós se temermos ao Eterno, ok? Eu vou colocar aqui também do lado, para você só dar uma olhadinha, sobre a palavra sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que ser inteligente, conhecer, né? A sabedoria
está ligada às nossas ações práticas. Uma pessoa que é sábia é uma pessoa que pratica, domestica sua mão, domestica suas ações ao que é ensinado. Isso é ser sábio. Olha aqui, ó, temos o CAF, que nos mostra isso. O CAF é a mão domesticada, a mão que é ensinada, ok? Educada ao ensino. Aqui o hate novamente, né? Que é a nossa parede de contenção, nossa barreira que nos protege. Então, existe na sabedoria uma proteção a esse ensino correto. Quanto, aqui no caso, quanto ao ensino da Torá, né? Da lei de Deus. Aqui, o men novamente, porque essa proteção é do próprio Deus, né? E aqui nós temos um veja, ok? Então, olha, a parede de proteção, as nossas ações, quem nos protege disso é o Eterno. E aqui, como se tivesse uma placa, esse bonequinho dizendo, veja, chamando atenção para isso. Então, ser sábio é quem pratica o que sabe de conhecimento, mas tem a mão doutrinada ao ensino. A mão, as suas ações, elas são educadas, né? Através de várias experiências. E por isso a pessoa se torna sábia. Agora vamos aqui para que eu listei como a pergunta número 3. Como eu posso adquirir temor a Deus? Lá em Provérbios, capítulo 2, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 2 até o 5. Está escrito assim: apresta teu ouvido à sabedoria e abre o teu coração ao discernimento, pois se buscares a compreensão e por ela ergueres tua voz, procurando-a como se busca a prata e lutando como se faz por um tesouro, somente então entenderás o que é temor a Deus. Vou só elucidar melhor aqui o entendimento sobre isso. A primeira condição aqui é aprestar seu ouvido à sabedoria. Então, o que é aprestar? Você vai nutrir, né? Não tenho como colocar aqui no hebraico essas palavras, mas você vai nutrir, alimentar os seus ouvidos de ouvir o quê? A sabedoria, a atitudes, ações de alguém que é sábio, de alguém que tem sabedoria, que tem ações de retidão, de justiça, de experiências com Deus, ok? Então você vai nutrir os seus ouvidos vamos dizer, com testemunhos dessas pessoas, de ações em relação a Deus. Você vai abrir o seu coração é o seu interior, ok? Então você tem que abrir o seu coração, o seu interior ao discernimento, ok? Inclinando o teu coração, o teu interior ao ensino do Eterno, ao bom senso, à sensatez, à compreensão. Aqui também, a terceira condição é se você chamar, se você gritar, clamar em alta voz por compreensão. Isso também fala do nosso clamor em oração, né? Porque também lá no versículo 6 está escrito que é o Eterno, é Deus quem nos dá compreensão, quem nos dá capacidade de entender. Então é a Ele que nós devemos pedir. Interessante que a gente
a gente acha normal que a gente pede demais, né, em oração, mas tem gente que não pede nada a Deus. E Deus quer que peçamos, sabe? E isso é bem nítido aqui. Nós precisamos, às vezes, clamar: Deus, eu quero entender, ok? Me dá compreensão, com um grande anseio, desejo, ok? Não é só um clamor de palavra, mas com o interior, com o seu coração ansioso, desejoso de compreensão, de entendimento. E como isso? O número 4 aqui que eu listei, que está aqui em Provérbios dizendo, é que nós devemos procurar como se busca a prata. Claro que a prata aqui, essa palavra prata está escrito porque era no tempo antigo, mas hoje você substitui ela por dinheiro. Então, como você busca o dinheiro, como você se destina a trabalhar em busca do dinheiro, é o que a palavra está nos dizendo, que nós devemos buscar o entendimento sobre o que é temer a Deus, ok? Com toda a sua energia, com toda a sua força, né? Muitas vezes pessoas buscam aí o dinheiro em 2, 3 empregos, e fica aí várias e várias horas acordadas, até de madrugada, trabalhando, buscando outras fontes de renda. Mas se nós tivermos toda essa energia também para buscar o entendimento sobre temer a Deus, sobre viver uma vida correta, ok? Nós encontraremos melhores ações, né? Para que andemos. Então, olha só, aqui, para fechar sobre essa palavra de Provérbios, diz o quê? E lutando como se faz por um tesouro. Essa palavra lutando eu acho que foi uma tradução meio ruim, porque lá em hebraico, quando eu fui ver, está ligado a investigar, examinar, como se faz por um tesouro, né? Nós sabemos aí que quando a gente brinca em caça ao tesouro, nós vamos atrás de pistas, somos os investigadores, né? Examinamos cada coisa. Então é assim que nós devemos buscar de Deus, entender o que é temer a Deus. E então, depois de tudo isso, se assim nós procedermos, nós vamos entender o que é temor a Deus. É o que a palavra nos garante. O que quer dizer tudo isso? Que se nós não tivermos empenho, não tivermos motivação desejosa em entender o que é temer a Deus, nós não vamos conseguir chegar a esse entendimento.